Então, a pergunta é: como alcançar a iluminação? Quais são os passos para esse despertar espiritual? Para esse florescimento da realidade divina que você é, que você traz? Então, qual é o passo número 1 para esse despertar? Vamos tratar disso aqui com você em alguns minutos. Qual é o passo número 1 para esse florescimento? Para o despertar de sua natureza divina, de sua natureza real? O passo número 1 é esse contato consigo mesmo. Em geral, você está sempre do lado de fora, exteriorizado. Tudo que o ser humano conhece hoje é viver exteriorizado. O que eu quero dizer com isso é: você não está ciente daquilo que se passa dentro. Sua mente está o tempo todo ela está ocupada com aquilo que está acontecendo lá de fora. Então, tudo que acontece externamente é de interesse da mente. É necessário trazê-la para dentro. É necessário que ela seja voltada para dentro. Ela seja colocada numa condição onde ela possa ser constatada. Então, olhar para si mesmo é a forma com a qual você pode retornar, trazer a mente de volta para a fonte. Então, você para de ir para o externo, você para de ir para fora, você para de exteriorizar o mundo. Você começa a ver aquele que está presente aqui e agora, vendo, ouvindo, falando, sentindo, pensando, sendo. Essa ciência sobre quem você é irá lhe mostrar que não existe uma entidade presente. Todo esse movimento é apenas o movimento da própria mente. É a mente se exteriorizando. É a mente indo para fora. É a mente se ocupando com suas impressões. Na verdade, ela está, nesse momento, fazendo isso, se ocupando com suas próprias projeções. Evidente que enquanto você se mantiver dentro desse antigo e velho padrão, que é o padrão desta ego-identidade, você não tem a base para se compreender. Isso nós poderíamos chamar de real, de verdadeiro autoconhecimento. É importante que a gente use essa palavra dentro de uma conotação inteiramente nova, porque, em geral, as pessoas usam a palavra autoconhecimento no sentido de conhecer algo sobre elas mesmas, sobre quem elas são. Então, quando eu aqui uso a expressão autoconhecimento e digo é necessário que você se conheça, eu não estou dizendo nesse sentido. Não se trata de conhecer a pessoa que aí está presente, mas se trata de compreender a ilusão desse sentido de pessoa que aí está presente. Esse mim, esse eu, é uma falácia, é uma ilusão, é uma crença. Um conjunto de pensamentos que uma hora está projetado para fora, interpretando, julgando, comparando, ou em algum momento está fazendo isso aparentemente para dentro, se censurando, se criticando, se diminuindo ou se autoelogiando. Esse processo é um processo da própria mente egóica, desse próprio sentido de uma pessoa presente.
o que não é verdade. Não há alguém presente nessa experiência. Tudo que temos aqui, dentro desse movimento, é o próprio movimento egóico. Ok? Esse é o movimento desse falso centro, desse falso eu. Assim, o nosso trabalho juntos aqui é descobrirmos isso. Então, o passo número 1 é você se tornar ciente da verdade dessa ilusão. Eu disse isso mesmo, da verdade dessa ilusão, da ilusão de que você é alguém, alguém presente aqui e agora nessa experiência. O que eu estou dizendo é que essa experiência, ela está acontecendo sem alguém. Não há alguém. Então, esse movimento de exteriorização para fora, esse movimento de caminhada, de jornada para fora, esse movimento de autoexpressão para fora, ou aparentemente para dentro, na autocensura, na autocrítica, é o movimento da própria mente egóica. Então, tomar ciência disso é algo que requer consciência. Então, o passo número 1 é essa tomada de ciência sobre quem você é. A consciência de si mesmo, o completo zelo por essa observação, por essa atenção sobre quem você é. Ramana Maharshi tinha uma expressão, e eu tenho falado aqui com você em diversos outros vídeos aqui dentro do canal. A expressão era denominada por ele Atma Vichara, o que significa a auto-inquirição. A expressão quem sou eu não é uma expressão verbal aqui, nesse sentido. No sentido dessa Atma Vichara, ou auto-inquirição. Aqui esse quem sou eu não é uma frase, não é uma pergunta. É a habilidade de trazer a mente de volta para dentro. Tirar a mente dessas exterioridades e trazê-la de volta para a fonte, pela auto-observação. Então, auto-inquirição é a auto-observação, a forma direta desse contato com a verdade do seu ser. Passa necessariamente por esta quietude ou por esse silêncio da mente. O que só é possível quando ela volta, quando ela retorna para a fonte. Indo para fora, se exteriorizando, ela está se chafurdando no mundo dos desejos, dos medos. Então, essa condição de ego-identidade é a condição da mente indo para fora. Ela precisa ser trazida de volta à fonte. Então, esse trabalho de autoobservação é a base para esse autoconhecimento. Repito, esse autoconhecimento não é o conhecimento de alguém, é exatamente a constatação da não existência desse mim, desse eu, desse ego. Então, quando isso acontece, quando isso ocorre, você tem a base do silêncio, da quietude. Para que, com essa autoobservação, aconteça essa entrega dessa ilusão do sentido de separação. Então, o passo número 2, veja, ele acontece de uma forma bem natural quando o passo número 1 é dado de uma forma correta. O passo número 2 é essa rendição
dessa resistência, desse centro falso, da ilusão do sentido de alguém presente aqui e agora nessa experiência. A isso que tenho dado o nome de rendição ou entrega. Então, dentro desse desprendimento, desse desapego a esse falso centro, nós temos agora esse terceiro passo. A partir desse silêncio, nós temos esse terceiro passo, que é a imersão em seu estado natural, em seu estado real, em seu estado divino. A isso eu tenho denominado de meditação. Meditação é esse encontro com a verdade do seu próprio ser. Está em seu próprio ser. Está em seu próprio natural estado de ser. Isso é meditação. Esse contato com a realidade divina. Esse contato com a realidade de Deus, que é você em seu ser. Nós colocamos isso aqui como o terceiro passo, mas repare, não é mais um passo. É o florescimento de sua natureza verdadeira, quando a base é colocada. Esse contato direto com aquilo que você é, verdadeiramente representa o fim do sofrimento. Porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus.